Voltamos para o terceiro bloco do Diversidades de hoje, quando o tópico principal de nossa fala aqui com o Dr. Roberto Cunha Wagner, neurologista, e a Maria da Rampanelli Wagner, é exatamente as consequências do sono, essa problemática da insônia, e esta questão que o doutor vem falando, vem apresentando, que praticamente 100% das pessoas ao longo de sua vida vão ter momentos de insônia, né? Aqui conversando nos bastidores com o doutor, ele fala, eles comentaram uma coisa assim que é muito pertinente também, que comentássemos, essa questão do ronco e da apneia, né? O ronco é uma coisa normal ou deve-se procurar ajuda? Fale um pouquinho sobre isso, doutor. Bom, ronco e apneia são evidentes doenças do sono. O que acontece é que as pessoas não dão importância para isso. Normalizam e não notam que elas estão incomodando todas as pessoas que estão em volta. Então aquela senhora ou aquele senhor que sai para uma excursão, vão para um hotel e ninguém dorme no hotel. Acontece? Ele vai para um cruzeiro e ninguém dorme no navio. Os caras chegam a atracar o navio para... Olha, não é possível conviver com uma pessoa com um ronco de tal intensidade. Eu já recebi no meu consultório casais em que ou a mulher ou o homem dizem, olha, eu vim aqui para dar uma última chance antes de me separar, que eu não aguento mais. Eu já mudei de quarto, eu já botei coisa no ouvido, enfim, já fiz tudo que o senhor possa imaginar e nós chegamos à conclusão que não dá para viver assim, porque eu não vou conseguir dormir, ela provavelmente também não dorme bem, enfim, isso é doença. Então, o ronco não é normal, minha gente. O ronco, ele está muito vinculado à apneia do sono e a outras doenças do sono, e é muito importante que as pessoas estejam atentos que isso não é normal, que não é motivo para chacota ou para dizer, não, esse cara ronca e tal, e aquilo passa, porque realmente ocorre durante a noite, mas vem uma outra noite ou vem outro dia e as coisas continuam assim. Tem o roncador forte, normalmente é um homem grande, e que ronca muito. Essa pessoa pode estar fazendo apneia. Muitas vezes eu recebo a gravação do sono de um dos cônjuges, seja do homem ou da mulher, e eu identifico que a pessoa, além do ronco, ela tem uma outra patologia, que essa é gravíssima, que é a apneia do sono. A pessoa para de respirar durante o sono. Tem momentos em que ela para de respirar. E isso é gravíssimo. A apneia do sono é um sintoma muito sério, muito importante e que não deve ser desprezado. Normalmente, o cônjuge identifica que a pessoa para de respirar. Não, o fulano ou a fulana tem momentos que param de respirar, ou então acordam assustados, mas é que ela acordou assustado, não é porque ela acordou assustado porque o cérebro dela mandou ela acordar e ela acorda totalmente, mas tem os micro despertares em que não chegam até a consciência, a parte mais alta e mais
sofisticada da nossa consciência, que é quando estamos acordados. Ele obriga o corpo humano a acordar. Por quê? O que aconteceu? Essa parte da pessoa, a língua, a orofaringe, toda ela é muito pesada. Quanto a pessoa mais gorda, quanto a pessoa com essa estrutura mais larga, normal no homem é até 41 centímetros, né? E na mulher até 38, então a medida desse perímetro, né? O perímetro do pescoço, as pessoas, elas têm essa parte do corpo muito pesada. A base da língua é muito pesada. Existe uma quantidade de músculos da língua que são pesados. O que acontece? A pessoa começa a dormir. Num determinado momento, toda essa estrutura obstrui a passagem de ar, porque são dois canos, tá? O nariz está aqui, ó, a boca está aqui. Então tem o cano da frente, que é o cano do ar, e o cano de trás é o esôfago, que é o cano da comida. Nesse aqui da frente existe uma válvula que abre e fecha e que impede que quando a gente coma, a comida vá para a traqueia. Então, o que acontece? A pessoa começa a dormir, essa estrutura obstrui a glote, que é essa válvula, a glote fecha a traqueia. Imediatamente o cérebro detecta, é alguma coisa tão rápida quanto a velocidade da luz. E ele consegue saber que a quantidade de CO2 está aumentando e que a pessoa precisa fazer alguma coisa para botar oxigênio lá. Então o que ele faz? Ele acorda a pessoa. Só que pode ser uma situação de um micro despertar, em que a pessoa desperta, mas não tem consciência do despertar, ou é uma situação em que ela é obrigada a se acordar, tal a obstrução que ele faz. Então, isso é a apneia do sono, aumenta a chance entre 30% e 40% de 3 doenças. O infarto agudo do miocárdio, entre 30% e 40%. O acidente vascular cerebral é o doente que tem um acidente vascular cerebral. Durante a noite ele acorda e não consegue mexer uma parte do corpo. E não consegue às vezes falar. Essa doença, esse tipo de situação que ocorre durante a noite é encarado pelo neurologista como porque quando ele vai ver o paciente no hospital, geralmente é de manhã, né? E ele não sabe a que horas aconteceu o fato, se foi 1, 2, 3 ou 4 horas atrás. Mas ele tem que tomar atitudes como se fosse há 1 hora atrás. E aí ele faz a medicação e o resultado às vezes pode ser não tão bom, porque a medicação, para fazer a reversão de um AVC isquêmico agudo, ela tem que ser usada até 3 horas após o início dos sintomas, ou 3 horas e meia, e hoje está se dando elastérios maiores, mais tempo continua se usando. Até porque, na verdade, as pessoas usam, os neurologistas usam como se fosse a 1 hora no paciente que teve o AVC à noite. Mas o pior de todo que a apneia pode causar é a morte súbita. É o paciente que morre de repente, é o paciente que tem
às vezes nem sabe que tem, às vezes nem sabe que tem, e subitamente ele morre. A morte súbita ocorre e muito em jovens, em velhos, e ela é muito mais elevada em quem tem apneia do sono. O que eu quero, para finalizar, ou enfim, é mostrar para vocês que essa doença tem que ser tratada e tem tratamento, tá? O tratamento é um aparelho que se chama CPAP e que coloca, através de uma máscara e uma traqueia, um aparelho pequeno, como um radiozinho pequeno, que a pessoa leva para qualquer lugar, para qualquer hotel, é só ligar na tomada, ele puxa o ar do meio ambiente e vai colocando sob pressão dentro da árvore respiratória, ou seja, aquela obstrução não mais acontece porque entra ar sob pressão e não consegue fechar a traqueia. Isso é muito importante, gente. Eu tive vários amigos que morreram de repente, pessoas queridas que tiveram morte súbita, do nada. Do nada é que a gente pensa, hoje em dia eu vejo que essas pessoas tinham apneia do sono, só que não identificaram. Não identificaram. Nós estamos falando aqui com o Dr. Roberto, tanto com a Marieda, que nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas debatendo e conversando sobre essa questão do sono. Mas para nós encerrarmos, a Marieda tem poucos minutinhos assim para nos dar umas dicas de ouro de como dormir bem. Bom, como nós falamos no início, é como a gente fazer uma higiene da mão, a gente tem que ter a nossa higiene do sono. Então, procurar deitar realmente quando a gente está com sono, ter um ambiente silencioso, escuro, confortável, não usar celular, não olhar televisão, ir para a cama realmente quando a gente está com sono, porque a cama é feita para dormir. E não para ficar futricando no celular, né? Tem mais uma utilidade. Eu não vou falar. Não, fala, esqueci. Hein? Esqueci? Ah, tá. Não, entendi. E nós também colocamos a nossa clínica à disposição para os pacientes realizarem os exames de polissonografia, eletroencefalograma e eletroneuromiografia, e também realizamos a parte do diagnóstico e terapia do sono. Temos então à disposição também o CPAP, onde a gente faz prova de máscara, titulação e acompanhamento dos nossos pacientes. Se vocês forem lá no Facebook, vocês vão lá digitar Clínica do Sono, Medicina do Sono, e já vai aparecer o endereço certinho com contato, né? Estamos localizados na rua Fialo de Vargas, 320, sala 702. Telefone 3748-5854, consultório do Dr. Wagner, 3748-7600. Então, tá bom. Tivemos uma bela aula, né? De sono, qualidade de sono, problemas que a falta do sono de qualidade pode nos trazer, nessa sociedade que a gente vive tão cheia de intempéries e problemas e demandas que a gente tem que resolver, né? Agradeço a presença de vocês, sempre com o apoio da Fruteira do Centro. Terminamos hoje mais um Diversidades. Obrigada. Nós que agradecemos. Até mais. Até mais.